Segue a preparação colorada para enfrentar o Mirassol no dia 15 de outubro no retorno do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon Dias faz o seu primeiro trabalho tático nesta parada de data FIFA, já começando a trabalhar a equipe que retorna no Brasileirão e que tem desfalques importantes em relação ao time titular. A gente fala sobre jogadores que estão liberados, entre eles o volante Ronaldo, que foi personagem de uma pataquada praticada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A gente fala também sobre o episódio do atraso de pagamentos do principal patrocinador do clube e o impacto que isto pode gerar. O relato de Bruno Gomes, lateral/volante, que passou muito tempo no departamento médico por uma grave lesão e se emocionou ao falar sobre o companheiro de time que se tornou o seu grande ídolo e referência pessoal. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã que aconteceu com os portões fechados no CT Parque Gigante, sem grandes novidades do ponto de vista de nominata. O Sérgio Rocher ainda não trabalhou com os demais jogadores. Mesma situação para o Alan Rodrigues, que devem ser desfalques importantes na equipe que enfrenta o Mirassol no dia 15 de outubro pelo Campeonato Brasileiro. Nem Rocher, nem Alan Rodrigues devem estar à disposição. Entretanto, o Inter terá retorno de alguns jogadores importantes. O Gustavo Prado, por exemplo, que está trabalhando depois de voltar com a Seleção Brasileira Sub-20, é uma peça que deve reforçar a equipe treinada pelo técnico Ramon Dias, tá? Sobre o dia do Internacional, o site do Inter publicou que depois das atividades físicas que estão sendo muito priorizadas pela comissão técnica do Internacional, a comissão técnica também trabalhou a parte tática, pela primeira vez nessa pausa de data FIFA. Um trabalho tático foi feito com os portões fechados, onde Ramon Dias esboçou um pouco mais o time que ele pretende para o retorno do Campeonato Brasileiro, que deverá ter a manutenção do esquema tático utilizado na vitória sobre a equipe do Botafogo, um 5-4-1 que se transforma em um 3-4-3 com Alan Patrick de falso 9 e aí vira um 3-5-2. É um esquema bem móvel, é um esquema bem dinâmico e esse deve ser o sistema adotado pelo Ramon Dias na partida contra a equipe do Mirassol no dia 15 de outubro, e aí vendo qual será o substituto para o Johan Carboneiro, que não está treinando por estar com a seleção colombiana, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal dando detalhes a respeito da possibilidade de atraso no pagamento da principal patrocinadora do clube, a Alfa. Eu trago as informações que vêm do Internacional sobre o patrocínio não estar atrasado neste momento, mas poder atrasar. E de que maneira isso impacta o vestiário do Internacional no que diz respeito a verbas de pagamento de folha salarial e tudo mais, está tudo no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira. Mas o Inter reforçou ao longo do dia, tá? Os salários referentes ao mês de outubro, eles já estão pagos pelo clube. Então, se tiver algum atraso da Alfa que impacte, será para o mês de novembro, tá? Porque em outubro a folha já foi vencida. E de qualquer maneira, se acontecer para novembro, o Inter tem mecanismos para suprir, né, este buraco que pode ser deixado através do atraso de um ou qualquer patrocinador do clube. O Inter garante que os salários estão em dias e que outubro já foi pago. Avançando na pauta, cara, essa é difícil de acreditar. O Inter teve nesta quinta-feira uma vitória inusitada nos tribunais, porque seria julgado nesta quinta-feira o volante Ronaldo. Ele foi expulso em maio na partida contra o Sport Recife na Ilha do Retiro, em que o Inter empatou pelo placar de 1-1. Ele pisa no jogador do Sport depois de uma dividida, leva o cartão vermelho e tem o julgamento, né, por ter sido indiciado no artigo que diz respeito à conduta violenta de um jogador dentro de campo. O fato aconteceu em maio. Tá? E ele seria julgado depois de muitos adiamentos por parte do STJD nesta quinta-feira. Ao abrir o julgamento nesta quinta-feira, a Procuradoria do STJD informou que não poderia
proceder com o caso, porque o caso havia prescrito por um dia. Na quarta-feira, o caso prescreveu. E a partir disso, o Ronaldo foi absolutamente liberado de todas as acusações e possibilidades de punições. Ronaldo não será punido, não será julgado. Tudo bem que é um jogador reserva do Internacional, mas ele fica liberado. Para o técnico Ramon Dias, existia a possibilidade de ele pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, mas por um erro do STJD, e a Procuradoria do STJD afirmou isso, que por um erro do sistema do STJD não se percebeu que o prazo passaria. E eles deixaram passar o prazo de prescrição. E a partir disso não julgaram o Ronaldo, que está liberado. Convenhamos, não é uma grande ajuda para o Internacional, não é um grande benefício. O Ronaldo não é um jogador que está sendo tão importante no elenco, ele é um reserva pouco utilizado, é verdade. Mas é um fato curioso que envolve o Internacional. Os caras perderam o prazo por falha no sistema e não conseguiram julgar o Ronaldo. Por último, o Bruno Gomes concedeu uma entrevista muito interessante para Nani Quemelo, repórter da Rádio Inferno. Todo mundo sabe do drama pessoal que o Bruno Gomes viveu nesse último ano. Ele teve uma lesão grave em janeiro no joelho, passou por procedimento cirúrgico, voltou a jogar agora. E nessa entrevista para Nani Quemelo, o Bruno Gomes abriu o coração e teve uma parte bem legal onde ele falou sobre o Gabriel Mercado. Ele foi perguntado sobre qual é o maior ídolo dele no futebol. E ele disse que o maior ídolo que ele tem e que ele aprendeu a admirar é Gabriel Mercado. Que no momento da lesão, e o Gabriel Mercado dividiu o DM com o Bruno Gomes naquele momento, o Gabriel Mercado ajudou muito o Bruno Gomes nessa recuperação, dando força, dando palavras de apoio, contagiando do ponto de vista de energia, de estar pra cima, de acreditar, de uma positividade. Um jogador muito experiente, que tem uma força de vontade muito grande, uma qualidade muito grande, já está ajudando o Internacional. E o Bruno Gomes se emocionou ao fazer esse relato para o Gabriel Mercado, que para ele virou um cara muito próximo, exatamente por esse período que eles compartilharam juntos de recuperação de uma grave lesão. E por isso ele, Bruno Gomes, considera o Gabriel Mercado como um grande ídolo dentro do futebol. Muito legal a fala do Bruno Gomes, está lá no canal da Rádio Inferno, a entrevista completa para quem quiser conferir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Amistosos internacionais nessa quarta-feira, tem chance extra para os jogos da seleção brasileira, para o jogo da seleção brasileira que entra em campo às 8h30 da manhã às 8 da manhã, contra a Coreia do Sul. E na chance extra da KTO você faz 3 apostas diferentes, em 3 jogos diferentes, selecionando o vencedor ou resultado diferente, aposta de até R$10, que você ganha uma chance extra, tá? Vai lá na KTO com responsabilidade. Eu vou aqui fazer uma combinadinha, tá? Vitória do Brasil, vitória da Bolívia contra a equipe da Jordânia, tá? Fácil que a Bolívia ganhe esse jogo. E vitória, vamos pegar, dos Estados Unidos contra empate Estados Unidos e Equador, tá? Dá uma odd 13. Juntando as três. Você pode fazer uma aposta de R$10 e ter uma chance extra. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!